Olá, estou chegando em BH, Belo Horizonte, para prosear, bater um papo com o Rodrigo Duarte. Oi, Rodrigo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Você sabe que somos dois mineiros, a gente já bateu um papo aqui prévio, como eu sempre faço quando eu vou prosear, fazer uma entrevista com os meus convidados. E eu sempre pergunto aonde o meu convidado nasceu. Você nasceu em que região de Minas Gerais, Rodrigo? Nasci em Pará de Minas, né, que fica aí aproximadamente a 100 quilômetros de Belo Horizonte, né, para o oeste, né? E Entendi. lá Ó, eu, nasci. eu perco o amigo, mas não perco a piada. Pará de Minas faz parte da região metropolitana de Divinópolis, foi onde eu cresci. Certo. É uma brincadeira, Rodrigo. Me fala uma coisa. É, mostra o seu livro aí. Hoje, viu? Você que está nos assistindo, eu vou prosear com o Rodrigo, que é um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre um dos livros que ele escreveu. Rodrigo, mostra o teu livro aí, fala o nome dele para mim. Marx Tá? e a O natureza livro é em o capital. Marx e a isso. natureza em o capital. Legal, Rodrigo. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai prosear, tá bom? Tá legal, combinado. Ok, como eu falei na abertura aí, vou prosear com o Rodrigo sobre o livro dele, sobre a pesquisa do mestrado dele. Rodrigo, qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? Então, foi a minha dissertação de mestrado é que deu origem a esse livro, cuja capa eu mostrei aqui, não é? A dissertação tinha um nome um pouquinho diferente, né? Chamava Sobre o conceito de natureza em O Capital, de Karl Marx. Mas aí, quando uma dissertação se transforma em livro, né, em geral, a própria editora sugere para uma fórmula assim, mais sintética, né, então ficou assim, né, Marx e a natureza em O Capital. Ok. Rodrigo, fala um pouquinho sobre o conceito de natureza na filosofia e filosofia. O conceito de natureza, o conceito de filosofia e da natureza inserida dentro da filosofia. Uhum, certo. Bom, antes de tudo, eu queria dizer o seguinte, que eu tenho um prazer muito grande de falar sobre esse livro, porque eu tenho, né, participado de várias lives e dado entrevistas e tal. Em geral, o pessoal está querendo saber assim, o que é que eu estou pesquisando no momento e tal, enfim, o último furo aí, né, da minha pesquisa, né? E, na verdade, enfim, eu estou voltando aqui, né, depois de muito tempo, a falar de um trabalho que tem a ver com praticamente o início aí da minha carreira acadêmica, né? Como mestrando em filosofia na UFMG também, onde eu tinha feito a minha graduação, né? Então eu posso falar rapidamente aqui sobre o que deu origem, né? Porque quando eu propus esse tema, muita gente assim estranhou, né? Eu fiz um projeto que foi considerado muito bom, consistente, eu fui aprovado assim muito bem, né, quando eu fiz o exame de seleção para o mestrado, mas as pessoas não deixavam de achar estranho, assim, mas Marx é natureza, o que tem a ver e tal. Então, enfim, eu tinha 20 e poucos anos, 24, 25 anos na época, e, há uns anos atrás, eu tinha começado a militar no movimento ecológico, né? Eu sempre tive um interesse, desde adolescente, assim, um interesse por política, né, por uma atitude crítica diante das coisas, etc. Mas, assim, a política, no sentido mais tradicional, me entediava um pouco, não me satisfazia. Né? Então, eu fui encontrar no movimento ambientalista, né, pessoas que, como eu, tinham uma atitude crítica diante da realidade, diante do capitalismo, etc., etc., mas associavam essa atitude crítica a causa ecológica, a luta, né, ambiental, a luta em defesa da natureza, etc. Né? Numa perspectiva diferente daquela que era chamada de conservacionismo, né? Que era uma atitude, até como o próprio nome já sugere, uma atitude mais conservadora, né? De preservar a natureza, mas não se posicionar, por exemplo, criticamente contra o capitalismo. Né? Bom, então, depois que eu terminei a graduação, eu tinha um projeto acadêmico já assim bem delineado e tal, falei, vou fazer mestrado, então eu quero fazer sobre um tema que me motive realmente, né?
E eu já era um leitor de Marx, né? Inclusive eu já tinha começado a estudar alemão há alguns anos atrás e estava batalhando assim para ler o Marx em alemão mesmo e tudo. E falei, bom, um jeito de eu juntar aí a minha militância ambientalista, né, com o meu interesse teórico de pesquisa é trabalhar, quer dizer, eu estava interessado em trabalhar Marx, né, é trabalhar alguma coisa que tenha a ver, alguma pega com a questão da natureza, com a questão do meio ambiente, etc., né, e juntando também aí com o posicionamento marxista, né, marxiano, né. Então, isso que deu origem ao meu projeto, né? E foi, enfim, eu gostei demais, foi assim um belo debut assim na vida acadêmica, né? E eu fiz a dissertação, ela está dividida em 5 capítulos, sendo que o primeiro deles é exatamente sobre o conceito de natureza e a filosofia, né? Então, a minha ideia principal era que o conceito de natureza é uma coisa que, na verdade, sempre esteve presente na filosofia e foi se modificando aí ao longo da história, né? A gente tem um conceito de natureza muito bem delineado entre os gregos, né? Que tem a ver com uma espécie de mundo fechado, né? Com limites, etc. Quando a gente chega no século XVII, na Europa, com a Revolução Mecanicista, né, que deu origem à física moderna, etc., surge a ideia de um mundo infinito, a própria natureza infinita, então estabelece-se um paradigma de exploração infinita também da própria natureza, né? Então, essa é uma mentalidade, digamos assim, que está na raiz do modo como o capitalismo, né, que já existia, mas se tornou industrial um pouquinho de tempo depois só, quer dizer, essa mentalidade está na raiz de como o capitalismo trata, como o capitalismo aborda a natureza, né, como uma espécie de substrato infinito, né, para a exploração, né, econômica, né? E eu descobri, e depois, a partir da Revolução Mecanicista, existem alguns desdobramentos interessantes, né, dentro do idealismo alemão, etc. E o Marx, ele fala muito de natureza desde da sua obra de juventude, desde os manuscritos econômico-filosóficos. Ele fala da natureza e fala de um jeito que hoje poderia ser considerado assim, ecológico, vamos dizer assim. Quando ele escreve o Capital, já num período, né, no período maduro aí da sua obra, ele já tem uma perspectiva um pouco diferente, porque é a perspectiva da economia, né? Ele se apropriou da economia política inglesa clássica, né? E deu aquela torcida, né, para mostrar como que, apesar de parecer que não, o trabalhador, num regime capitalista, era, antes de tudo, explorado, né? Ele descobre, né, o segredo da exploração no capitalismo, que é a extração de mais-valia, né? Que, enfim, não dá para entrar em detalhes em relação a isso, né? Mas para falar numa fórmula bem simples, né? O Marx descobriu que a mais-valia é a diferença entre o valor de uso e o valor de troca da força de trabalho, né? E foi uma descoberta, eu acho que é uma das descobertas mais fantásticas de toda a história do pensamento humano. Assim, eu acho que, sabe, em termos das ciências humanas, das ciências sociais, é comparável ao que foi, por exemplo, a Revolução Copernicana na física, né? Bom, mas então, a conclusão que eu chego, quando eu analiso, principalmente aí no Capital, não é, na obra madura do Marx, é que apesar do Marx ter assumido um ponto de vista da economia, já que o ponto de vista dele era crítico em relação ao capitalismo, ele não deixou de ver que o capitalismo destrói tanto a natureza quanto a vida humana, né? Aliás, no finalzinho, se não me engano, do livro 3, né, do tomo 3 do Capital, ele fala uma coisa mais ou menos assim, que o capitalismo destrói as duas fontes da riqueza em geral. Por um lado, a natureza, por outro lado,
a vida humana, né? Essa destruição, Rodrigo, essa destruição da vida humana, eu não vou entrar por aí, não, para não sair pela tangente, mas ele trata, fala da reificação, não é? Exato, passa pela reificação, com certeza, né? Uhum. A reificação é mais no plano da ideologia, mas é esse plano da ideologia que permite que as pessoas, ainda que exploradas e espoliadas pelo capital, não se contraponham vigorosamente a ele, né? Sim, Então, no sim. fundo, está associado também. E Ok. o último capítulo, só para concluir, que é chamado, né, A Natureza em Marx e a Polêmica Atual. Aí eu faço um pouco como se, naquela época que eu escrevi, isso é meados dos anos 80, né? Eu defendi a dissertação em 1985. Eu faço como se a situação de hoje, ou daquela época, que é mais ou menos a mesma de hoje é pior, né, do que era, fosse analisada pelo Marx e confrontando isso com o que o movimento ecológico, o que as diversas vertentes do movimento ecológico no mundo, inclusive no Brasil, mas principalmente na Europa, principalmente na Alemanha, onde depois eu fui residir, mas que eu já conhecia, né, de passar alguns meses, e termino então com isso, né? Então uma coisa assim, uma parte atual. Aí a história do livro é uma história legal, se você me permite, eu vou contar também. A banca de mestrado foi constituída pelo orientador, que era o professor Ivan Domingues, né, que hoje é meu colega, tenho um prazer e uma honra muito grande de ter ele como colega. O professor Luiz de Carvalho Bicalho, que era um marxista bastante conhecido, histórico, né, do partidão, né, comunista no Brasil, e a terceira pessoa era o padre Vaz, né, Lima Vaz, que era um grande conhecedor de Hegel e conhecia bem Marx também e tal. E a editora Loyola estava começando, na época, com a sua coleção Filosofia. E o padre Vaz, ele foi da banca, né, como eu disse, e ele gostou muito da dissertação. Depois que acabou, assim, eu fui aprovado com nota máxima e tal, eu muito feliz, ele chegou e falou assim, olha, Rodrigo, nós estamos começando com uma coleção Filosofia nas edições Loyola, eu sou ali do conselho editorial, você não gostaria de publicar a sua dissertação? Eu falei, poxa, claro, né? É só o que eu quero, né? Então, eu ainda assim, como mestrando, né, eu entreguei o material, né, que foi, né, mais ou menos rapidamente, né, foi editado e o livro saiu em 86, na primeira edição. Os meus livros, o material que eu produzo, assim, em geral, é bem lido, bem recebido, mas livro de filosofia, quando não é assim de alguém muito conhecido, em geral tem uma edição, a hora que esgota a edição, acabou, né? E agora esse livro, né, do Marx, a Natureza e o Capital, é o meu único livro, não é meu único livro, mas é o único livro meu mais digamos, mais acadêmico, porque eu tenho alguns livros que são mais de divulgação. Então, eu tenho livro, por exemplo, que já está na 4ª, 5ª edição e tal. Mas esse livro, assim, é o único livro meu mais acadêmico que pouco depois, alguns anos depois, ele teve uma segunda edição. Essa aqui é a segunda edição. Rodrigo, depois você me manda o link para quem quiser comprar. Eu vou colocar aqui, ó, bem onde está apontando meu dedo, o link para o pessoal acessar aí pela É internet das e edições comprar. Loyola. Eu não sei se ele está disponível mais, tá? Tá. Agora, eu vou dar um toque que é melhor ainda do que comprar, que eu postei ele, quer dizer, eu subi ele na íntegra para esse site academia.edu, então está lá para baixar de graça. Tá bom. Se você puder depois entrar no link dele lá, eu também vou vasculhar por aqui, eu coloco aqui para facilitar. Eu queria voltar numa coisa lá atrás, da nossa prosa. Falar assim mais rapidamente, em função do nosso tempo, na medida que você estava falando das origens aí, eu fiquei me lembrando lá dos pré-socráticos e a natureza. Eu queria que você falasse de uma forma compacta, um pouco mais assim, resumido, sobre as origens do conceito de natureza e de o capital. Você pode falar mais um pouquinho sobre esses dois conceitos? Sim.
Uhum. Como eu tinha dito, né, com exceção do Anaximandro de Mileto, né, quer dizer, da primeira escola aí dos pré-socráticos, a concepção assim imperante de natureza na cultura grega era de um todo cerrado dentro de si mesmo, né? E isso era interessante porque eles achavam, enfim, quer dizer, isso estava na cabeça do grego, que a natureza era algo finito e que, portanto, deveria ser preservado da melhor maneira possível, né? Quer dizer, a cultura grega é uma cultura que, aparentemente, sempre teve assim, numa situação de equilíbrio em relação à natureza, né? Então, isso com certeza, né? E, inclusive, os pré-socráticos, né? Até o Sócrates comenta isso, né? O Sócrates platônico, né? Que é o que a gente conhece mais, ele comenta, né, que os primeiros filósofos eram fisiólogoi, né? Eram aqueles que tratavam da physis, né? Que é a palavra grega para natureza, né? Rodrigo, pera só um Sim. pouquinho, deixa eu fazer um parênteses aí na tua linha de raciocínio rapidinho. Interessante, né? Eu vou pedir para você não entrar no que eu vou provocar aqui, porque senão a gente vai sair totalmente do assunto. Mas você falou uma coisa aí, Rodrigo, que eu tenho estado muito curioso. O Sócrates, descrito pelo Platão, é que o grosso da academia trabalha, pesquisa, é massificado. Eu gosto, assim, acho muito interessante. Eu não sei se você vai se lembrar, tinha um cômico que também falava, dava voz ao Sócrates. Você se lembra o nome dele? É o Aristófanes, É né? Aristófanes. Mas então, Aristófanes. não vamos entrar por aí, não, mas eu sou muito curioso em É. dar visibilidade ao Sócrates pela voz do Aristófanes. Mas deixa eu voltar aqui, então, um pouquinho assim, nessa questão da natureza. Muitos dos pré-socráticos pegavam seus barcos, sei lá que navios eram, e atravessavam para o Egito e ficavam observando o ciclo da vida ali no Nilo e trazia a natureza para os primeiros pensamentos não míticos a respeito, que deram as origens à filosofia. E acho bem interessante você tratar da questão do marxismo e da natureza a partir desses primeiros pensadores. Muito interessante isso. Agora, eu queria que você falasse de uma outra coisa também. Seguindo a tua Pode linha de falar. raciocínio, aí, os capítulos da sua dissertação, porque eu fiz um voo panorâmico, como eu sempre faço, sobre a tua dissertação. Essa questão aí da natureza como parte integrante do processo de trabalho. Você já tangenciou nessa questão quando você estava falando do livro. Fala um pouco mais sobre essa questão da natureza inserida dentro do processo do trabalho, evidentemente, ou suponho eu, que seja sob a perspectiva de Marx, né? Sim, sim, com certeza. No tomo 1 do Capital, no capítulo 5 do tomo 1, há, então, chama exatamente o processo do trabalho, não é? E é interessante que é um texto do Marx que tem uma inspiração hegeliana muito grande, porque o Marx descreve o trabalho como um processo que se dá entre o ser humano e a natureza, e ele retoma um pouco alguns aspectos daquilo que entre nós é chamado de dialética do senhor e do escravo, né? A partir da fenomenologia do espírito de Hegel, né? Isso quando ele fala que, ao modificar a natureza para produzir os bens de que necessita, o ser humano acaba por modificar a sua própria natureza, né? Então, isso lembra um pouco o conceito, né, da Bildung, né, que exatamente o Hegel trabalha nessa parte, nesse capítulo da fenomenologia do espírito, né, que as duas consciências se degladiando, né, uma delas teme pela própria vida e se submete à outra e se torna escravo, né? Aquela que não se submeteu se torna senhor e coloca o escravo, né, o agora escravo, entre si e o objeto do seu desejo. Mas com isso ele perde a capacidade de se formar, porque ele não tem mais esse contato com a natureza, esse embate com a natureza. Então o escravo é aquele que
acaba tendo a capacidade de se formar, né? Isso é Hegel, né? É claro que o Marx não acompanha ipsis literis aí o raciocínio do Hegel, mas vários comentadores, isso não sou só eu que estou falando, mas vários comentadores aí da obra de Marx, do Capital, inclusive, reconhecem nessa passagem aí do capítulo 5 do tomo 1 do Capital, essa influência hegeliana. Então, é muito interessante, é um capítulo ao qual eu, mesmo não estando trabalhando mais tão diretamente com Marx como agora, frequentemente eu retorno, é uma fonte de inspiração inesgotável para mim. Eu recomendo, é uma leitura que eu recomendo muito, aí, o capítulo 5 do tomo 1 do Capital de Marx. Rodrigo, me fala uma coisa. Você foi para a Alemanha, você fala fluentemente o alemão e você leu o Capital no alemão. Tem muita diferença? Você acha que quem lê a versão traduzida para o português, as versões traduzidas, perde alguma coisa? Pois é, olha, eu conheço que eu trabalhei bem com essa tradução, se não me engano, é Reginaldo Santana. É uma tradução que é correta, né? E, quer dizer, a pessoa que lê não está sujeita assim, a enganos, né, muito grandes, não, né? Agora, não tem nada como ler uma obra como a de Marx no original, porque esses caras são grandes escritores. O Marx ele era um apaixonado por literatura. Antes dele começar a estudar filosofia, ele cometeu alguns poemas, né? E ele trouxe para a escrita filosófica essa verve literária que ele tinha. Então, o texto dele é muito rico literariamente, tudo. E muitas vezes, na tradução, o tradutor, para preservar a exatidão do conteúdo, ele não tem como preservar exatamente essa beleza, né? Da linguagem que o original tem. Né? Você tocou num assunto que também, em função da espinha dorsal desse nosso bate-papo, que necessariamente eu faço questão de deixar em cima da tua dissertação, desde o começo até o final, e então eu evito sair, mas você tocou num assunto que para mim é extremamente relevante. O Nietzsche, ele era filólogo, ele começou a fazer teologia, largou, foi para a filologia, chutou o pau da barraca do cristianismo, da própria filosofia, e, não obstante chutar o pau da barraca de duas linhas aí, né, de tendências, ele se fez apaixonante. É difícil alguém que pode ser até um cristão, eu tenho amigos cristãos que são encantados pelo Nietzsche, justamente pelo domínio e a capacidade de trabalhar com a sedução através da própria literatura. Mas isso é papo para outro assunto, né? Legal você tocar nisso. Agora eu queria fechar nosso bate-papo sobre... Nossa, assim, quando eu tinha feito os primeiros contatos, eu não percebi esse teu interesse pelas questões da ecologia, da natureza, e agora para mim ficou claro, e o quanto isso é importante para você. A gente está, espero, chegando ao final da pandemia, né? Sem politizar nada, espero que Todo mundo espera. Todos nós estamos esperando. Mas então eu queria que você trouxesse para os dias de hoje essa questão da natureza dentro do marxismo, estabelecendo esse diálogo entre aquele período ali do Marx, né? E o que está acontecendo hoje. Numa próxima conversa, eu vou querer conversar sobre o Sartre, a liberdade do Sartre e o impacto mas aí lá. Vai ser com outra pessoa. Eu não entendo de Sartre o suficiente para conversar assim sobre Legal. Assim, eu já tenho alguma coisa. Algum colega que trabalhe. Eu agradeço. Eu quero sim. Você vai ver que ele foi, assim, ele foi um espinho na proposta do socialismo, do comunismo, justamente porque ele tocava na liberdade, Mas é como você falou, é assunto para outra pauta. Essa questão da natureza hoje, como é que você enxerga isso? Pois uma coisa que eu não falei, que eu dizia um pouco, né, assim, que a posição política convencional de esquerda, marxista, na época que eu comecei a militar no movimento ecológico, ela não me satisfazia, até porque, naquela época, de um modo geral, os marxistas diziam que a natureza não era um assunto que interessava tanto, que, na verdade, que
a natureza estava aí para ser explorada mesmo e que só depois que, enfim, em termos econômicos, a desigualdade entre as pessoas fosse abolida, ainda que isso acontecesse à custa do ambiente natural, ainda que ele fosse inteiramente destruído para que isso acontecesse, aí a gente poderia pensar em preservar a natureza, que era uma conversa pequeno-burguesa, essa coisa toda, né? Então, assim, eu ter escolhido fazer a questão da natureza em Marx era muito no sentido de mostrar para esses marxistas que se eles lessem, para os marxistas convencionais da época, que se eles lessem efetivamente Marx, eles iam entender que não era assim. Nunca foi, né? Então, o que acontece é o seguinte, olha, eu comecei a militar no movimento ecológico da época exatamente em 1980, ou seja, tem mais de 40 anos, né? A gente era tido como louco, alucinado naquela época. A direita nos criticava porque percebia que nós estávamos pondo o dedo na ferida ali dos interesses capitalistas, etc. E a esquerda também, né, ortodoxa, né, convencional, nos criticava porque falava, não, o movimento ecológico é de pequenos burgueses, etc. Quem que está preocupado aí com borboletas e animaizinhos e plantinhas quando o pau está quebrando aí na fábrica, no chão da fábrica, etc. Né? Então, eu acho que essa coisa mudou bastante, porque hoje a consciência ambiental ela faz parte da consciência de esquerda. Uma pessoa hoje que se diz de esquerda, que não está preocupada com a destruição da natureza, ela dificilmente vai ser considerada como uma pessoa de esquerda mesmo. Eu acho que isso mudou. Eu acho que as coisas foram se desenvolvendo no sentido de que a consciência hoje de toda a esquerda, né, no mundo todo, passa aí por uma consciência ambiental também, né? E o que aconteceu do lado da direita? Bem, a direita está querendo ver o circo pegar fogo, sempre, né? E agora, com a ascensão da extrema-direita, isso, então, ficou mais evidente, né? No caso da extrema-direita aqui, é pegar fogo literalmente, Pantanal e Amazônia, que o digam, né? Mas, apesar disso, a direita, digamos, mais civilizada, ou aparentemente mais civilizada, limpinha e cheirosa, ela incorporou alguns elementos também do discurso ambientalista na sua agenda, né? Então, isso mostra que a questão da natureza, a questão ambiental, ela veio para ficar. É bom isso por um lado, mas, por outro lado, isso não pode ficar só no plano do discurso, né? Eu acho que as ações concretas são mais necessárias do que nunca, realmente. Né? Ok. Rodrigo, a gente está caminhando para o fechamento. Você, na nossa conversa prévia, você falou de uma publicação da UFMG. Como é o nome dessa publicação e de que se trata exatamente? Para a gente poder fechar. Nós temos, né, sim, um orgulho, né, no Departamento de Filosofia da UFMG de ter a revista Critério, que é a revista de filosofia mais antiga da América Latina, ainda em circulação. A revista Critério. E se eu puder compartilhar, eu estou até com a página dela aqui. Posso compartilhar? Deixa eu autorizar você a compartilhar. Tá. Peraí. Vou mostrar a página dela aqui, porque acabou de sair um número novo da revista Critério, que é uma edição especial. Olha, chamada tenta compartilhar aí, vê se dá certo. Memória 2 em 1. Agora sim, agora vai dar. Então, aqui o site da revista Critério, edição especial Memória 2 em 1. Por que a Memória 2 em 1? Nós fizemos um evento no final de 2018 que tinha esse nome, Memória 2 em 1, no Departamento de Filosofia, com convidados, inclusive internacionais, mas nacionais também. Rodrigo, desculpe, coloca o seu cursor em cima do link, só encosta lá para o pessoal ver aí, quem tiver interessado. Aí, beleza. Deu? Coloca de novo, encosta lá, periódicos.ufmg.br, né? Isso. Legal. Então... E aí, o que acontece? Esse evento, Memória 2 em 1, por que era 2 em 1? Porque nós estávamos, como era
2018, nós estávamos rememorando os 50 anos de 1968, que foi um ano muito importante em várias partes do mundo, né? Teve maio de 68 na França, o movimento estudantil na Alemanha estava começando também e explodiu mesmo em 69, pouco tempo depois. Teve a Primavera de Praga em 68, e no Brasil foram lutas democráticas em plena ditadura militar, né? Um movimento de luta democrática muito importante também, né? Nos Estados Unidos, né? Especialmente na Califórnia, mas em várias universidades, né? Um movimento estudantil muito forte. E então da Memória 2 em 1, uma parte é rememorar 1968, né, que estava fazendo 50 anos, inteirando 50 anos, e a outra parte era a memória do Departamento de Filosofia. Então, a gente tem várias contribuições aqui, por exemplo, de professores antigos já aposentados do departamento, como o José de Anchieta Correia, que escreveu um texto muito interessante sobre a participação política dele na época e em relação também à participação dele no Departamento de Filosofia. Outro professor aposentado, Carlos Roberto Dravin, Memória de Resistência, que ele foi muito ativo politicamente também, aí exatamente naquela época, final dos anos 80, início dos 70. Né? O Ivan Domingues, que é um professor da Ativa ainda, que, inclusive, como eu já mencionei aqui, foi meu orientador no mestrado, né? Que é um colega mais velho um pouco. Eu próprio, eu publiquei excertos aí do meu memorial acadêmico, né? Que eu usei quando fiz concurso para professor titular. Tem um artigo muito interessante da colega, que é da Ativa ainda, a Patrícia Calarque Leite, porque nós temos um busto no jardim interno da Fafiche, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Rodrigo, aonde fica a Fafiche aí em Belo Horizonte? Pois é, ela desde 1990 ela está no campus da UFMG, na Pampulha, um prédio que na época era novo e hoje já não é tão novo mais, mas é um prédio assim moderno, né, estilo moderno. Mas essa parte histórica toda, inclusive da resistência, ela ocorreu quando já era o prédio aqui próximo, inclusive, à minha casa, no bairro Santo Antônio, na Rua Carangola, que é bem próximo do centro e próximo da Savassi, né, que é uma região muito importante, sim, muito dinâmica de Belo Horizonte também. Né? Rodrigo, eu morava na Floresta, aí perto da Avenida do Contorno, na Floresta, quando eu fazia o FMG. Sim. A Floresta hoje é uma região muito dinâmica também, os jovens gostam muito de Floresta, Santa Teresa, né? São bairros assim que têm um movimento cultural. Agora, infelizmente, com a pandemia, nem tanto, né? Mas tem um histórico aí recente de um movimento cultural muito interessante, tanto na Floresta. Rodrigo, eu estudava no campus lá da Pampulha e no Instituto Agronômico. Sim, no Horto, sei. No Horto. É por isso que eu falo, viu? Caiu no Horto, não está morto. Legal, Rodrigo. Bem interessante a publicação. Então, olha, isso aí, isso está liberado para acesso. Ok. Gratuito, tá? Então, ó, eu vou pôr o cursor aqui. Rodrigo, tem uma periodicidade dessa revista? É mensal? Em geral, parece que são 2 números por ano, mas esse é um número especial, que acabou de sair. Legal. De dezembro de 2020. Tá? Foi publicado. Aliás, foi publicado em janeiro, né? Mas relativo ao ano passado. Finalzinho de janeiro, relativo ao ano passado. Tá bom, eu vou tirar o compartilhamento de tela para a gente concluir. Espera aí um pouquinho, deixa eu tirar aqui. Pronto, deixa eu fechar aqui. Rodrigo, sim. Olha, eu quero agradecer você pela disponibilidade, pela gentileza de bater um papo aqui com o canal Lide Divisa. Foi um prazer, está sendo um prazer. Ok. Depois você manda pelo WhatsApp para mim, compartilhe aí alguns dos teus colegas aí que pesquisaram Sartre, e fala para eles que pretendo bater um papo com eles também. Tá bom, tá. Eu vou pensar quem seria a pessoa mais assim
indicada e tal, e eu te passo. Mas, se você me permite, eu queria até aproveitar aqui a oportunidade para fazer uma propaganda do meu canal também no Ah, YouTube. é? Eu próprio tenho um canal Como é que chama chamado o teu canal? Como TV é? Aesthesis. TV T- Aesthesis. Eu posso TV, peraí, até... repete, TV, TV Aesthesis. Eu posso, se você me deixar, eu compartilho aqui a página vamos lá. inicial do canal. Pronto, pode compartilhar. Então, TV Aesthesis. Explica esse nome aí. Sim, sim. Aesthesis quer dizer percepção em grego. Sensação, percepção em grego. E como eu trabalho muito na área de estética também, filosofia da arte, né? Então o meu canal tem assim eu apresento coisas de filosofia em geral, mas com uma ênfase forte assim na área de estética e filosofia da arte. Então eu convido todos e todas aí a conhecerem o canal, se inscreverem no canal, está crescendo muito. Eu, assim, em poucos meses, eu estou agora, né, como é possível ver aqui, 677 inscritos, assim, em poucos meses, Muito bom. e pretendo chegar, assim, a 1.000, o mais breve possível, né? Então, eu Tá. convido todo mundo a conhecer o canal. Toda sexta-feira, de tarde, eu estou postando um vídeo de um curso que eu dei na pós-graduação no semestre passado, aliás, numa disciplina optativa na graduação do semestre passado, sobre a filosofia da comunicação do Wilhelm Flusser, que é um filósofo muito interessante, né? Que é um dos meus objetos de pesquisa também. E então, além das lives que eu estou fazendo, toda sexta-feira à tarde eu estou postando uma das aulas, são 12 aulas ao todo que eu vou postar, e amanhã eu vou postar, se não me engano, a aula número 8. Então, é uma coisa interessante. E eu devo fazer uma live também no canal, na quinta-feira, sem ser a próxima, a outra, dia 25 de fevereiro, sobre esse número temático da Critério. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por segregar esse tempo aí para bater um papo aqui com Foi um o meu prazer. canal. Muito Ok. obrigado. Um abração, viu? Outro para você. Até uma próxima oportunidade, então. Tchau, Tchau. até.